Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Biologia Molecular do Câncer. Então espero que vocês tenham compreendido bem o nosso primeiro encontro virtual. E nesse segundo encontro nós vamos dar conta de tentar conhecer um pouco mais sobre como os genes funcionam, quais são os genes envolvidos no processo de descontrole celular. Então, lembrando da nossa primeira aula, nós falamos um pouquinho sobre esse descontrole, vimos alguns conceitos importantes, vimos como que as células se comportam no meio natural, quais são os fatores externos que podem, ou pelo menos alguns fatores externos, que podem levar a esse descontrole celular. Então, muita atenção, nessa segunda aula a gente vai tentar trabalhar um pouquinho mais profundo os genes e vamos falar um pouquinho, vamos também citar uma sopa de letras aqui, que eu espero que fique palatável para vocês ao final do encontro. Certo? Um grande abraço, qualquer coisa, é só me procurar. Bom, é interessante perceber que a célula, para se tornar uma célula cancerígena, ela precisa de ter instabilidade. Instabilidade do quê? Estabilidade genética. Essa instabilidade genética ela pode ser gerada por N motivos. Mas veja só essa figura. Nela você pode perceber um grupo de células. Vamos imaginar um tecido. Então, num tecido, você tem as células que vão passar ao longo de sua vida por divisões celulares. Ao passar por divisões celulares, eu aumento a densidade populacional de células naquele tecido. Mas esse aumento de densidade populacional, por conta da divisão celular, naturalmente ele é acompanhado por morte celular. Então as células, por mais que elas se reproduzam, por mais que elas se dividam e gerem novas células no tecido, em tese, essa nova divisão será acompanhada também por apoptose, por uma morte celular programada. Por que isso? Por conta do motivo, claro, de manter a homeostase do meu tecido. Entretanto, uma célula cancerígena precisa vencer um desses dois mecanismos. Por exemplo, ela precisa vencer o mecanismo da barreira que impede com que a divisão celular aconteça de forma frequente. Caso, por exemplo, eu tenha um aumento na divisão celular, caso os freios que seguram essa divisão celular exagerada deixem de existir, eu passarei, mesmo com a apoptose acontecendo, eu passarei a ter uma quantidade maior de células no meu tecido. Então o tumor começa a se estabelecer. E eu também posso ver por um outro lado. A minha divisão celular está normal. Entretanto, a morte celular programada, a apoptose, deixa de acontecer. Qualquer um dos dois casos, seja no aumento da divisão celular, ou seja na diminuição da morte celular, eu tenho um descontrole, eu tenho uma quebra da homeostase e certamente eu terei um tumor iniciando seu processo de desenvolvimento. Então, genes responsáveis por esses dois mecanismos para manter a divisão celular ou para manter a apoptose de formas sadias são importantes de serem vencidos por uma célula que queira, que deseje, entre aspas, se tornar uma célula cancerígena. Dessa forma, vamos direto ao gene que lida com a apoptose. Então vamos dar uma olhada primeiro nesse pé, né? A apoptose ela ocorre por conta de sinalizações, né? Então existe um gene muito importante que existe nesse caso chamado de BCL2. Dá uma olhada nessa figura. O gene BCL2 ele produz a proteína de mesmo nome, chamada de BCL2. Bom, essa proteína BCL2, quando produzida, ela bloqueia a apoptose. O que eu estou querendo mostrar para vocês com esse gene? Sempre que um fator de sobrevivência for ativado, ou melhor, sempre que um fator de sobrevivência for produzido, ele será percebido pela membrana, pelas proteínas de membrana da minha célula, que vão enviar uma cascata de sinais até o núcleo. Ao chegar no núcleo, a proteína BCL2 será produzida porque o gene BCL2 será necessário, ou melhor, será ativado. E essa proteína vai bloquear a apoptose. Em que situação você espera encontrar um bloqueio de apoptose? Bom, eu posso pensar em algumas, mas a que primeiro vem à minha cabeça é quando, por exemplo, eu corto a minha pele. Ao cortar a minha pele, eu preciso que a homeostase inicial de células no meu tecido, controladas por apoptose e por divisão celular, seja quebrada, porque eu preciso fechar esse tecido. Como é que se fecha?
tendo cada vez mais células ali. Então as minhas células continuam no seu processo de divisão celular, mas eu, naquele momento, suspendo toda e qualquer morte celular, fazendo com que a célula se mantenha viva por mais tempo. E é exatamente ao se manter viva por mais tempo que eu consigo fechar minha ferida. Agora, pensando num câncer, isso é um problema. Se por algum motivo o gene BCL2 se encontrar hiperativo por conta de mutações nele, ou por conta de percepções anômalas desses fatores de sobrevivência que desencadeiam uma ativação do gene BCL2, independente de mutação ou não, mas nesse momento vamos focar em mutação. Caso o gene BCL2 esteja mutado e esteja, portanto, hiperativo, imagina só o que vai acontecer. A sua célula que deveria morrer após um número X de divisões celulares, ou numa situação ambiental desfavorável para ela, como, por exemplo, falta de alimento, falta de oxigênio, que é o que as células tumorais vão enfrentar logo de cara, ela não vai morrer. Então ela vai se manter ali, vai continuar se dividindo e passando os seus erros adiante. Então é muito importante que uma célula cancerígena consiga vencer a inativação desse gene. Então, muita atenção, gene BCL2 é um gene que precisa estar hiperexpresso para que o câncer possa se estabelecer. E mais uma coisa importante, esse gene ele é muito visto, a alteração dele é muito visto em linfomas de célula B. Tá certo? Então, linfomas de célula B, a gente tem o gene BCL2 sempre alterado, ok? Bem, um outro gene agora de grande importância na nossa discussão é um gene que vai ser um gene utilizado como resposta a estresse. E esse gene, na verdade, ele é um gene que está envolvido no ciclo celular. Então, você consegue lembrar bem como é que é esse ciclo celular? Bom, o ciclo celular ele é dividido em, a princípio, duas fases. Uma fase chamada de intérfase e a outra fase que é a divisão celular propriamente dita. Dá uma olhada aqui nessa figura ao meu lado. A fase de divisão celular propriamente dita, que vai ser uma mitose ou uma meiose, é quando a célula está dividindo o seu material genético e todas as organelas que lá existem para formar duas células iguais à original, no caso da mitose, e 4 células com metade do material genético, no caso da meiose. Bom, essa parte não nos interessa nesse momento, porque quando eu falo de câncer eu preciso focar na intérfase. A intérfase ela tem a princípio 4 fases: G0, G1, S e G2. Bom, G0 acontece logo depois da divisão celular propriamente dita, quando as células estão voltando ao seu volume original, quando as células estão produzindo as suas proteínas, enfim, fazendo todo o seu metabolismo normal. Ali não tem gene nenhum que me interesse nesse momento. Na verdade, me interessa muito o final de G1. Ao final de G1, nós temos um momento importante de checagem. Ao final de G1, nós temos a checagem para iniciar um novo ciclo de divisão. G1 é conhecido como o portão de checagem para saber se todo o material genético, se todo o comportamento celular estão ok, se todo o material genético, comportamento celular e toda a questão ambiental também se encontram propícias para que a divisão celular progrida. Bom, se a célula perceber, caso a célula consiga perceber normalidade na célula, normalidade no ambiente, ela vai permitir com que a célula acesse a fase seguinte. Então, G1 é um portão que, para ser ultrapassado, precisa de checagens, é um checkpoint. Tudo ok, passemos então para a fase S, que é conhecida também como fase de síntese ou fase de duplicação do material genético. Bom, logo após a duplicação do material genético, o que eu posso perceber? Eu posso perceber que essa célula precisa passar por um segundo momento de checkpoint. Logo após a fase S, a célula entra na fase chamada de G2. Em G2, ela vai novamente passar por um check-in, onde eu preciso ver se a duplicação está correta, a célula continua apta a passar adiante no processo de divisão celular, o ambiente está ok? Se
Se ambiente está ok, se material genético está ok, se a divisão celular, ou melhor, a multiplicação do material genético está ok, significa que ela pode ir para o bailão, ou melhor, significa que ela pode passar para a próxima fase e então promover a sua divisão celular. Então veja que eu tenho dois portões de checagem. Eu tenho a G1, que acontece logo antes da duplicação, e eu tenho a G2, que acontece exatamente após a duplicação. É um mecanismo para evitar erro. É um mecanismo muito importante e que ele evita ao máximo os erros acontecendo. Bom, eu sei que você deve estar se perguntando agora como é que ele faz para evitar esse erro, ou melhor, como é que ele faz para evitar com que a célula progrida. Que gene está envolvido nesse processo? Bom, já explico para vocês. Essa é uma figura muito importante para que a gente consiga entender como é que esse processo ele pode ser bloqueado. Então veja só, imagine só que sua célula está saindo de G0 e chegando em G1. E ele chega em G1 e percebe o momento da divisão, chega naquele primeiro checkpoint para passar para a fase S e percebe que tem algum erro no material genético. Bom, no meu exemplo aqui, esse erro foi um dano no DNA causado por uma radiação física, no meu caso, o raio-x. Quando esse dano acontece ao DNA e não pode ser reparado, um processo, uma cascata de eventos, eles vão acabar chegando ao DNA e vão ativar um gene chamado de P53. Tenho certeza absoluta que você já escutou falar em P53 em algum momento. Bom, o P53 sendo ativado, ele vai levar à produção de uma proteína de mesmo nome. Graças a Deus a proteína tem o mesmo nome do gene. A proteína chama-se de P53. Essa proteína dirige-se ao núcleo novamente e promove a produção de uma proteína a partir de um gene de mesmo nome dessa segunda proteína. O que eu estou querendo dizer é que o P53 se dirige ao núcleo e ao chegar ao núcleo ele ativa o gene P21. O P21 produz a proteína P21 e ele vai bloquear o encontro de duas proteínas importantes para a passagem para a próxima etapa. Sempre que eu tenho a passagem liberada para a próxima etapa, eu tenho o encontro de um complexo chamado de ciclina CDK. Esse complexo se encontra, há uma fosforilação e há permissão, então, falando de forma resumida, para que a célula progrida para a próxima fase. O que o P53 junto com o P21 vão fazer é criar uma camisa de força que vai envolver tanto ciclina como CDK e vai impedir com que as duas se encontrem, impedindo a fosforilação. Nesse exato momento que ciclina e CDK não podem mais se encontrar, um sistema de apoptose é ligado. Um sistema de destruição daquela célula é ligada, porque provavelmente ela tem, e nesse caso tem, um material genético comprometido. Então vejam aqui, numa célula cancerígena, o que deveria acontecer para que ciclina e CDK tivessem sempre a possibilidade de se encontrar para que a célula passe sempre para a fase S, da fase S para G2 e de G2 se divida, levando adiante os seus erros genéticos. Eu preciso que P21 e P53 parem de funcionar. Então, nesse caso, você está conhecendo um gene que, para desenvolver um câncer, ele precisa estar hipoativo, ou seja, ele precisa estar em funcionalidade reduzida ou ausente. Então, uma célula que pretenda vencer as barreiras da divisão celular, as barreiras impostas por G1 e por G2, ela precisa vencer primeiro P53. Então, P53 é um gene que precisa estar marcado na cabeça de vocês. Ele é um freio celular, ou melhor, um freio da divisão celular. E esse freio, quando ele é perdido, certamente a célula e aquele tecido vai entrar em uma grande quantidade de divisões celulares, aumentando a sua densidade, levando então ao crescimento e ao surgimento de um tumor que pode progredir para um câncer, como a gente já viu nas nossas definições na aula passada. Bom, outros dois genes importantes que também têm uma relação com a divisão celular são os genes MYC
e raiz. Vocês vão escutar falar nesses genes em vários momentos do estudo de vocês nesse período. A gente vai retornar ao gene MYC e o gene raiz um pouco mais à frente, mas a princípio saibam que o gene MYC e o gene raiz, quando hiperativos, também irão levar a uma divisão celular acelerada. Então, P53, MYC e raiz têm uma relação direta com divisão celular. BCL2 tem uma relação direta com a apoptose. É importante que vocês comecem a gravar esses genes porque são importantes para a discussão dos vários tipos de câncer que a gente vai conhecer daqui por diante. Bom, pessoal, a gente estava conversando aqui já de 2 fatores que estão envolvidos nesse processo de descontrole da minha célula, desse descontrole molecular. Falamos aqui da apoptose, que será inativada. Falamos da necessidade dos bloqueios, né, da divisão celular. Falamos então da necessidade de vencer os bloqueios da divisão celular. E agora resta o terceiro pé desse mecanismo. O terceiro pé desse mecanismo é basicamente o pé da senescência celular. A nossa célula tem um mecanismo de contar tempo, ou melhor, os nossos cromossomos têm uma região especificamente voltada para o controle desse tempo de vida que a célula tem. E de tempos em tempos, ela reconhece que já chegou a um ponto em que não é mais saudável continuar viva, entre aspas, de continuar ali no tecido, e ela liga um processo de autodestruição. Você está lembrado do nome dessa estrutura no meu cromossomo capaz de levar à destruição da célula? Bom, se você pensou em telômero, você acertou. Telômeros são estruturas repetitivas que se encontram na parte final do meu cromossomo e que a cada divisão celular são cortadas. Bom, é interessante você entender rapidamente, molecularmente, como é que isso acontece, né? Quando eu tenho 2 fitas, elas são 2 fitas antiparalelas, portanto elas têm um crescimento que não é igual. Uma fita é descontínua, enquanto a outra fita é contínua. No final da constituição dessas 2 fitas, você tem um pedaço sobrando de uma delas. Esse pedaço se dobra, formando um capacete, um cap, sobre o cromossomo, sobre o finalzinho do cromossomo. É como se estivesse fazendo uma bainha nesse cromossomo, impedindo a agressão das pontes de hidrogênio que unem os nucleotídeos na dupla fita. Bom, a cada divisão celular eu tenho um pedaço desse cap sendo excisado, sendo cortado. E ao retirar um pedaço desse cap, eu vou expondo o meu DNA a mais danos. Legal, se ele for exposto a dano, ele vai ativar qual gene para promover a apoptose? Bom, se você pensou no gene P53, novamente você acertou. Lembra lá? Vou botar aqui a figura para vocês. O dano no material genético, que nesse caso é dado por conta das inúmeras divisões celulares e a diminuição do telômero, vai gerar ativação de P53. Esse P53 vai ao núcleo ativando o gene P21, a proteína P21, impede o encontro entre ciclina e CDK e assim ela vai estar agora apta a seguir para a autodestruição, ou seja, para a apoptose. Ainda sobre telômeros, vale a pena falar que no passado, na década de 90, quando nós descobrimos uma enzima capaz de construir telômeros, chamada de telomerase, quando nós descobrimos essa enzima, nós percebemos que a cada divisão celular eu perdia um pedaço do telômero e a telomerase conseguia reconstruir um pequeno pedaço daquilo que foi perdido. Não era todo o fragmento, mas era um pedacinho. Nesse momento que ela conseguia reconstruir, algumas pessoas começaram a investigar e pensar, caramba, se eu conseguir fazer com que a telomerase consiga reconstruir todo o telômero perdido, eu teria vantagem sobre isso, porque eu poderia não perder minhas células. Então, a fonte da juventude teria sido descoberta ali. Na verdade, não é bem assim. A gente sabe que se eu mantiver a minha célula viva, ativa durante muito tempo, ela vai acumular um número grande de mutações, o que certamente vai me levar a um dano. Então é melhor que ela morra, é melhor que ela seja substituída, do que eu mantenha ela aqui para acumular um número de mutações que podem ser deletérios para o organismo. Entretanto,
mais para o final da década de 90, a gente começou a perceber que em alguns tipos de câncer nós tínhamos a atividade telomerásica aumentada. Ou seja, nós tínhamos enzimas capazes, telomerases, capazes de reconstruir tudo aquilo que foi perdido. Essas enzimas eram importantes para a manutenção da vida na célula. Por mais que P53 não tivesse ainda sido alterado, essas células conseguiam se manter. E assim, a telomerase sempre retornava o telômero que havia sido perdido. Bom, ao ver isso, alguns pesquisadores começaram a tentar entender, tentar responder uma pergunta: será que é possível eu estadiar um câncer pela atividade da telomerase? Então vários trabalhos começaram a surgir. Eu vou botar aqui uma figura com alguns desses trabalhos, mostrando alguns desses trabalhos para vocês. Mas logo se viu que não é possível ver o estadiamento por conta da atividade da telomerase. Entretanto, foi uma boa hipótese. Nesse momento, a gente tem buscado outras formas de estadiar o câncer sem ter que necessariamente passar por questões mais invasivas, como os métodos de estadiamento dos dias de hoje precisam, pelo menos a maioria dos métodos de estadiamento. Bom, pessoal, muitos nomes, né, muitas letras. Tentem organizar essas letras, esses nomes, esses genes e as suas funções. É importante porque a gente vai voltar a eles, a gente está fazendo uma espiral, a gente vai e volta e aprofunda cada vez mais. Então vou deixar esses genes um pouquinho de lado para trazer uma outra informação molecular importante quando se fala de câncer. Um câncer, ele não é composto, ou melhor, um tumor não é composto por células iguais. Ele é composto por células extremamente diferentes dentro do mesmo tumor. Células que a princípio tinham as mesmas mutações, as mutações que permitiram com que elas conseguissem sobreviver nesse espaço, começam a se tornar, elas são a base daquele tumor, mas cada célula segue o seu caminho evolutivo diferente, com as suas próprias mutações. Então a gente consegue perceber num tumor uma pluralidade de células com comportamentos mais agressivos, comportamentos menos agressivos. E o que a gente conseguiu perceber num tumor é que esse tumor normalmente tem células que se comportam como células-tronco. Bom, você lembra bem o que é uma célula-tronco. Uma célula-tronco, obviamente, ela pode ser dividida em totipotente, pluripotente, multipotente, mas não me importa a sua classificação nesse momento. Elas têm a capacidade de gerar outras células através de um processo de diferenciação. Elas são, a princípio, pouco diferenciadas, e aí elas vão se diferenciando em tecidos específicos, ou melhor, em células específicas, que podem ser do mesmo tecido ou de tecidos diferentes, dependendo da classificação TOT, multi ou pluripotente. Certo? Então, a princípio, o que eu tenho é que uma célula-tronco é uma célula indiferenciada, que é capaz de nutrir todo o crescimento tecidual de células de uma determinada região do meu corpo. E aí eu começo a pensar aqui em um tecido, por exemplo, tecido hematopoético. O tecido hematopoético tem lá as suas células-tronco que, ao se dividirem, dão origem a uma gama muito grande de células, do grupamento branco, do grupamento vermelho, enfim, de plaquetas, dão origem aos leucócitos, aos eritrócitos e assim por diante. Por que eu estou lembrando célula-tronco? Exatamente porque quando eu observo um tumor, eu percebo que nesse tumor tem células que são células extremamente vorazes, que vão se dividir muito e vão tentar se espalhar ao máximo. Essas células geralmente têm vida curta, porque esse comportamento agressivo é um comportamento que não permite com que, na maioria das vezes, ela fique bem estabelecida. Então, às vezes falta oxigênio, às vezes ela é combatida, enfim, às vezes as mutações acumuladas são tantas que ela perde realmente a sua função. Então, essa célula é destruída. Ela precisa ser reposta, porque senão o câncer desapareceria. Se ele fosse composto apenas por células agressivas, no final de uma história, elas desapareceriam. Bom, aí é que vem as células-tronco. Células-tronco cancerígenas. As células-tronco cancerígenas são células com uma divisão celular um pouco mais reduzidas. São células com uma divisão celular um pouco menos agressivas.
E o que elas fazem? Elas vão repondo as células perdidas nesse movimento de agressividade. Essas células-tronco, elas têm um comportamento mais lento e isso se torna um problema muito sério para a gente. Por exemplo, quando eu faço uso de uma quimioterapia, o que eu estou tentando fazer? Eu estou oferecendo um quimioterápico que vai atacar células com alta capacidade de divisão celular, a maior parte do tumor. Entretanto, existem as células com menor capacidade de divisão celular, que são as células tronco-cancerígenas. Então, quando eu oferto um quimioterápico, não necessariamente eu consigo destruir todas as células daquele tumor. Quem ficará? Se alguém ficar, quem ficará será a célula tronco cancerígena. E é por isso que eu preciso fazer um acompanhamento do meu paciente 4, 5 anos para dar a cura clínica para ele. Essa cura clínica ela só aparece depois que eu me certifico que a célula tronco cancerígena ela não ficou através do tratamento. Então é preciso que a gente continue acompanhando o paciente. Meninos e meninas, essa célula tronco cancerígena, obviamente, ela pode ser destruída por quimioterápicos, mas ela tem uma resistência maior. Então, é importante que a gente comece a pensar aqui que quais seriam as melhores estratégias para segurar esse tumor. Bom, eu tenho que um tumor A, um tumor B, um tumor C. Eu tenho que usar um quimioterápico para reduzir o tamanho dele e depois eu retiro cirurgicamente a estrutura onde ele estava? Ou só a quimioterapia já é capaz de reduzir a ponto de fazer com que ele desapareça? Ok? Então é muito importante que essa avaliação seja feita. É muito importante que isso seja pensado. Hoje a gente não conhece tão profundamente essa célula tronco cancerígena, mas imagine só. Se a gente consegue entender o mecanismo biológico dessa célula tronco cancerígena, se a gente consegue criar um fármaco que atinja apenas ela, o castelo de cartas cai nesse exato momento. Ali tem um calcanhar de Aquiles e tem uma galera estudando esse processo, a biologia dessas células e tentando desenvolver um mecanismo capaz de bloqueá-la. Mas saibam que a gente ainda não conhece. Bom, espero que em breve a gente tenha algumas respostas sobre as perguntas que estão sendo feitas sobre célula tronco cancerígena, mas é que é importante que você também compreenda que se essa célula tronco cancerígena ela desaparecer sozinha, o câncer tende a diminuir, a regredir, o tumor tende a reduzir, diminuir. E é por isso que às vezes também a gente conhece alguém que tem um câncer e que esse câncer sozinho foi desaparecendo. Então tem um tumor, não vou nem falar câncer, porque o câncer já é um acumular de muitas outras mutações. Tem um tumor e esse tumor aos poucos vai desaparecendo. É por isso que alguns clínicos preferem observar o comportamento daquele tumor a retirá-lo logo de cara, como a gente estava conversando na aula anterior sobre um adenoma hepático, por exemplo. Bom, pessoal, nossa aula de hoje termina aqui. A gente vai continuar o aprofundamento dessas nossas discussões. Na próxima aula veremos um pouquinho sobre metástase e mais genes envolvidos no processo de desenvolvimento desse câncer. Espero que vocês tenham compreendido. Vou deixar uma atividade para vocês ao final dessa aula que vocês estão assistindo. Tentem responder ao longo da semana e a gente retorna no próximo encontro marcado no calendário de vocês. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.